Agora, vamos na mensagem, irmãos, eu vou voltar a falar da nossa guerra, não é carnal, não é física, é espiritual. Nós paramos no Salmo 33, eu vou iniciar lá com vocês agora, vamos lá. Salmo de número 33, o versículo é o 16, e a gente vai ver mais um pouquinho, estudamos tanto, né? Paulo disse lá, olha, fortaleça-se no Senhor, na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, que é a palavra, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas temos que lutar contra os principados e potestades. Faça isso em nome de Jesus. É o diabo, então luta contra ele, é Satanás. Olha para as lutas da vida e mostra para ele o seguinte: eu sei que você está aí, demônio, você vai sair com essa doença sua. Eu sei que é você que está causando esse mal, vai sair. Olha para o problema e veja que o inimigo é o diabo e luta em nome de Jesus. O Salmo 33, 16 diz assim: não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente que se livra pela muita força física, humana. Não é isso que dá vitória para a nossa vida. Lá nesses tempos aqui, as guerras eram físicas, e ele disse, olha, ainda que um exército tenha muitos soldados, isso não é a garantia da vitória. Então, tudo que vier na tua vida, lembre, a nossa vitória vem do Senhor, não esquece isso não. Mas e a muita força? Para Deus não quer dizer nada. E o muito preparo, não quer dizer nada. Tem que ser preparo na palavra. Mas o problema é muito grande. Não há rei que se salve pela grandeza. O meu exército é grande, hein? Meu exército ninguém vence, Deus vence. Essa barreira ninguém derruba, Deus derruba. Esse mal nunca vai sair da tua vida, Deus tira. Esse problema que entrou na tua vida nunca sai, mas é maior que tudo. Maior que Deus não há. Então use a palavra, entenda a Bíblia, creia dessa forma e entenda diante do problema. Não existe nenhum problema que eu não possa superar. E fala mais. E nem um homem valente que se livra pela muita força. Nós falamos aqui de dois episódios da Bíblia. Um foi do gigante Golias, que era grande. Não há homem valente que se livre pela muita força. O diabo é grande, o problema é grande. Deus é maior. A palavra de Deus na tua vida é maior. Chega a dizer na carta de João que maior é o que está em nós do que o que está onde? No mundo inteiro. Você consegue imaginar que o que está dentro de você, pastor, não, a palavra. Maior é a fé que você tem na palavra do que os demônios desse mundo inteiro. Mas se juntasse todos eles, maior é a fé que eu tenho em Jesus do que tudo que há lá fora. Pense e creia assim a palavra. E do reino com um grande exército, nós falamos, vou falar de outro, mas nós falamos do Senaqueribe, que veio com um grande exército. Mas quem venceu? Ezequias. O mal veio para roubar, matar e destruir. Quem vence? Quem tem a palavra. O diabo levantou para destruir. Quem tem a palavra não vai se dobrar diante do mal, fica firme. Versículo 17. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua força. Confia na palavra. 18. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Nós falamos desse versículo, não nesse ponto, nesse lendo aqui, mas sobre o temor de Deus. Temer a Deus é respeitar a sua palavra. Quando ela diz que maior é o que está em você, não fala diferente. Maior é o que está em você, é a palavra. Respeite a palavra. Aquele problema não tem cura. Respeite a palavra de Deus, claro que tem, Deus é maior. Aquela situação não tem saída. A palavra diz que tem, fica dentro dela. Diz a Bíblia que os olhos de Deus estão sobre o que tem. Na hora do problema, você tirou os olhos da palavra e vai tirar os olhos da gente. Você tirou os olhos do que a Bíblia diz, como é que vai olhar para você? Mas se eu estiver enfrentando a luta grande, lembra do Sadraque, temendo a Deus, foi até a última instância. Se você tiver que ir, vá também. Mas se tiver que ir até, vá onde tiver que ir, mas não perde. Pode ir ao extremo, mas perder eu não vou perder. Fracassar eu não vou, mas tudo pode indicar uma hora que você perdeu. Mas você perdeu? Não, porque você em Cristo é mais que vem. Não tem como você perder. Mas ele chegou na beira da fornalha. Não, ele caiu dentro da fornalha, caiu no meio do fogo. Os olhos de Deus estavam sobre aqueles homens, porque eles temiam a Deus. Fica com os olhos na palavra. Deus, eu vou temer o Senhor. E a gente não tem nada a perder. É isso que o Sadraque mostrou, não tem nada a perder. Mas se eu morrer, eu sou de Deus. E se eu viver? Sou de Deus. Não tenha nada a perder. Você não tem nada a perder. Você já é de Jesus, não tem nada a perder. Confia na palavra e ora. Deus, pode ser o que for, a luta que for. Deus já me deu a vitória. Os olhos dele estão sobre os que o temem e que esperam na sua misericórdia. Versículo 19. Para que ele fica olhando? Para admirar você. Imagina. Para ficar olhando para você. Não, diz assim, olha.
para livrar as suas almas da morte e para os conservar vivos na fome. Olha essa palavra. Os olhos de Deus estão sobre você para fazer o quê? Livrar a minha alma, a sua de todos, da morte. Vai morrer não. E se morrer? Não vai, Deus vai te livrar da morte. Fica temendo a nada, confia na palavra. E a parte B diz, para conservar você vivo, ó, não está negando que tenha fome. Fome é necessidade, é luta, é batalha. Pastor, que batalha? É a tua fome. Que guerra, mas Deus te conserva vivo na fome. Não tenha medo. Se eu morrer de fome, não tem como, Deus não nega a palavra. Tema ao Senhor, pode vir a fome, que área for da vida. Você não vai morrer, porque Deus vai te manter, te guardar vivo na fome, vai te segurar. Vai haver uma crise, eu vou falar de fome financeira mesmo, fome de alimento, né? Deus te conserva vivo. Mas se não tiver nada para comer, está na Bíblia. Ele vai te conservar vivo na fome. Se é necessidade, vai te conservar vivo. Você não morre, fica na palavra. Quem é essa pessoa que teme ao Senhor? Versículo 20. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu nome. Tua alma, teu coração espera na palavra. Não espera no que você está vendo, espera no que a palavra diz. Não espera no que estão dizendo, espera no que a palavra diz. Vamos agora para o segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis, no capítulo 6, o versículo é o 8. Vai falar de uma outra batalha, de uma outra guerra. E aparentemente, sempre vai ser assim, parece que estamos em desvantagem, parece que somos menores, parece que o inimigo é maior, parece que a luta é maior que a minha força. Não é. Parece que não tem saída. Tem saída. Onde há saída? É a palavra. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 8. E o rei da Síria fazia guerra a Israel, contra, né? E consultou com os seus servos, dizendo, em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Essa organização aqui é do inimigo, não. O diabo, ele arma laço, cilada, armadilha, preparou contra Samaria. Diz assim, olha, que o rei da Síria fazia guerra contra Israel. O diabo faz guerra contra a gente. Batalha, casa, família, saúde, está brigando. Fica dentro da palavra, põe-se dentro da palavra, é guerra, vamos vencer. Fazia guerra, e o que ele fez? Consultou o seu servo. Às vezes a falha nossa é não consultar a palavra. O inimigo consultou os seus soldados, seus valentes. Como é que a gente vai atacar o povo de Deus? Como que a gente vai derrubar eles? Não derruba de qualquer jeito. Como é que vai derrubar? Ele vai armar uma forma, um esquema para destruir você. Você é o inimigo. E o povo de Deus tem a palavra e não consulta. Consulta a palavra. Como que eu vou vencer essa guerra? Consulta Deus. Como que eu vou reverter a situação? Consulta a palavra. Consultar e tirar informação. Aí ele consultou e disse assim, em tal e em tal lugar a gente vai ficar esperando o povo de Deus. Vamos armar uma cilada naquele lugar. Ao passar por lá a gente vence eles. Versículo 9. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel dizendo, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Diga glória a Deus. Preste atenção nessa parte, irmãos. Por que a gente cai na armadilha? Porque a gente não está ouvindo a palavra. Olha o que ele pede. O inimigo armou uma emboscada, uma cilada. Vamos imaginar, numa região aqui. O homem de Deus, pastor, mas precisar de um homem de Deus desse na minha vida, é você mesmo. Mas quem te orienta é o Espírito Santo. É a palavra. O rei de Israel está aqui e o inimigo está naquela região. O homem de Deus chegou para o rei de Israel e disse assim, só vou te avisar, guarda e não passe em tal lugar, que lá os inimigos estão. Dê ouvido à palavra. O Espírito Santo vai falar ao seu coração, cuidado com tal situação. Não mas quantas vezes o Espírito Santo fala assim, não faça isso, e a gente faz. Não haja dessa forma, a gente age. Não toma essa decisão, a gente toma. Não, pastor, eu sou de Deus. Mas temos que seguir a orientação. Aqui era o homem de Deus. Para você é o Espírito Santo, é a palavra. Tudo que você for fazer, consulte a palavra. É assim que os homens do passado venciam. Eles não tinham a Bíblia, eles não tinham o Espírito Santo. Hoje você tem a Bíblia, tem o Espírito Santo. Consulta. O inimigo se organizou para derrotar a gente. Vamos organizar a palavra. Mas quando você consultar a Deus, ouça de verdade. Não vá para tal lugar, não vá mesmo. Não passe em tal região, não passa mesmo. O diabo está ali.
Deus te mostrou, atenta para a palavra. Será que está mesmo? Tá, Deus falou. Será que aquilo é demônio? É demônio, Deus já mostrou. Será que é uma armadilha? Deus falou que é uma armadilha. Não, mas não sei, ó. Versículo 9, e pediu, guarda de passar por lá. Porque os sírios estão ali, seu inimigo está lá. Você vai encarar o inimigo? Vai lá para quê? Você vai buscar ser atacado? Está amarrado. Vai buscar o mal com a mão? Olha o versículo seguinte, ó, o 10. Pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar, mandou gente lá, de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Ele foi confirmar. Se você confirmar, vou ver o que Deus falou, verifica se é verdade. É verdade. Você ouviu a palavra, verifique se está certo. E está certo. Ele falou, guarde de passar por tal região. E o rei de Israel falou, só para confirmar. O homem de Deus falou que não é porque tem inimigo lá. Dá uma sondada, ver se tem. Foram lá, estava cheio. Eles todos lá esperando ele, aguardando ele chegar ali para derrotar eles. Irmão, o que o diabo quer? Te derrotar. Através de alguém, de uma situação, de um lugar, de uma pessoa, de um trabalho, através de alguma coisa. Não, você guarda. Veio o aviso. Deus não proíbe a gente fazer, mas ele avisa. Cuidado com isso. Mostrou, guarda na palavra. Você está orando na tua casa, aí vem no teu coração, teu filho não está bem. Ah, mas não é nada, eu sou de Deus. Não, Deus está te mandando um aviso. Você tem que ir lá checar e orar e dizer, Deus, o que estiver acontecendo. Ah, mas Deus não mostrou claramente. Mas tocou no coração que alguma coisa está, você ora. Você foi avisado. Não, Deus, eu vou orar. Não é nada não, está amarrado. Ó, eu falei isso hoje aqui no culto da manhã. Não espere chegar nesse estágio. Pastor, eu descobri. Ele está fazendo coisa... Mas por que você esperar chegar nesse estágio? Se Deus já avisou antes, você já fica atento. Mas não consultei a palavra. Consulta agora. Mas se Deus mostrou, olha, essas companhias do teu filho não está boa, você já vai orar, cercar com oração e falar com ele, se possível. Filho, tenho orado por você, mas não está bem. Tenho orado por você, mas os caminhos que você anda não é bom. Deus tem colocado no meu coração, é de Deus. Você vai e fala. Não deixa assim, ó, eu sou de Deus, não vai acontecer. Não, Deus, você consultou a palavra, veja o que ela diz. Ele falou, guarda de passar lá. O inimigo está lá e vai te pegar. O rei falou, vai lá, só para ver se tem. Tinha mesmo. E ele se livrou, não uma, Deus quer que você se livre, não duas, Deus quer que você se livre várias vezes. Toda a armadilha de Efésios 6, ele põe o laço, você não cair. Quantas vezes o diabo colocar, você não cai. Aí vai colocar até o fim, não caia na armadilha, Deus não quer que você caia. Não vai evitar de colocar, mas você não caia. Você não põe os pezinhos na armadilha. Versículo 11. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, o inimigo, né? E chamou seus servos e lhes disse, não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Ó, foi tão assim chocante para o rei, porque ele disse assim, várias vezes tentamos e não conseguimos. Colocamos emboscada, não dá certo. Como que o rei de Israel está sabendo? E a gente fica aqui e ele não vem para cá. A gente vai para lá, irmão, escapa toda vez que o inimigo armar do lado de você, escapa. Como que eu escapo? Na palavra. Não cai na armadilha. Está pensando que você está aqui? Você já está no outro canto. Ele já está no outro canto. Como é que chama aquele joguinho de tiro? Paintball. Alguém jogou paintball? Já. Um dia estávamos em família jogando e dói aquele negócio, né? É uma pancada que dói. E aí estávamos jogando e você tem que ficar escondido porque ela te acertar o tiro, né? Mas no meio daquela fumaça, dava uma fumaça, mas não é da bala não, uma fumaça que desceu mesmo. E aí a pessoa me visualizou e está me atirando. Eu estava aqui. Mas no jogo, você tem que mudar de posição, né? Eu mudei para outro, no meio da fumaça, eu passei para o lado. E ele ficou vendo um pedaço de pau que está aqui e atirando. E falou, mas não é possível que eu não mato ele. Pá. Ele falou, quando eu fui te olhar, você estava do outro lado. É assim que você tem que fazer com o inimigo. Ele vai atirar em você, não vai te pegar jamais. Ele não tem que te acertar. Oh, pensa que está te alvejando, vai morrer. Você já saiu dali faz tempo. O rei montou a cilada aqui, a armadilha. Não estou aqui mais não. Mas tem gente que fica ali apanhando. Não, você tem que agir, Deus. Qual que é a direção? Ficar apanhando? Não vou ficar apanhando, não. O diabo me batendo, ficar apanhando. Está amarrado em nome de Jesus? Não é assim. Ó, várias vezes o inimigo falou, como que ele sabe que eu estou atacando ele, não acerto ele? Aí um soldado vem e diz assim, 12. E disse um dos seus servos, falou para ele lá, do rei da Síria, né? Não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu
que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Irmão, pensa nessa palavra aqui. O Eliseu era um homem. O Eliseu é um ser humano. E ele diz assim, um dos soldados inimigos disse assim, rei, ninguém está entregando plano nenhum aqui não, nós somos fiéis a você. É que lá em Israel existe um homem chamado Eliseu. E o que o Senhor planejar na sua cama, ele vai saber. Você não gostaria de ter um homem de Deus na tua vida? Quem gostaria? Diga amém. Você tem. Você tem. Você tem o Espírito de Deus com você. Ele sabe tudo que o inimigo planeja. Se alguém vai planejar e já cogitou aqui, Deus já sabe. Pastor, eu estou conversando com a pessoa. Se ela tiver um mal contra você, ele já sabe. Mas Deus não avisou. Não é que Deus não avisou. É que nós não estamos nos consultando com Deus. Deus avisa, Deus mostra. Pare e pensa um pouquinho. Volta no tempo. Um pouquinho, se você tiver. Agora não vai esquecer da pregação aqui. Mas pare e pensa numa coisa que deu errado na tua vida. E veja se de alguma maneira Deus não te avisou. Se você não sentiu que aquilo dava errado. Se não tinha um indício, tinha, é que eu não segui. Parecia que ia dar errado, é que eu não dei ouvido. Aqui não, ele disse, olha, lá em Israel tem um homem chamado Eliseu. Irmão, dentro da tua vida tem um homem chamado Espírito Santo. Dentro do teu coração tem uma pessoa chamada Espírito Santo. Ele sabe o que o diabo pensa, planeja, o que fazem, vão fazer, o que querem. Já sabe tudo. Confia no Espírito Santo e siga a direção dele na palavra. E o soldado disse, não existe. O que for feito, ele vai saber. Se o senhor planejar na tua cama alguma coisa, ele já sabe. E ele está contando tudo para o rei lá o que o senhor está planejando. Não vai dar certo nunca seu ataque. Não dá certo o diabo te destruir se você seguir a palavra. Não vai dar. Não vai prosperar. A arma, está lá em Isaías, né? Ferramenta alguma preparada contra ti, prosperará. Nenhuma. Não, o diabo não vai prosperar, não vai dar resultado. Queria destruir, não vai. Queria matar, não vai. Ele avisa, olha o que acontece agora, 13. E ele disse, vai e vê de onde está, para que o envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo, está em Dotam. Então, se tem alguém lá em Israel, que faz Israel vencer, aí diz assim, então, descubra quem é essa pessoa e onde ele está, e vamos trazer ele para cá. O que ele está querendo fazer? Tirar o Eliseu de Israel. Tirar ele do rei de Israel. O que o diabo quer fazer? Tirar de você o Espírito Santo. Porque você sem ele, você não vai controlar. Você não vai ter o que fazer. Sem a palavra de Deus, você não vai conseguir. O que ele vai querer fazer? Tira então tua comunhão com a palavra. O que me dá vitória? A comunhão com a palavra. É só tirar. Não foi assim com Sansão? Valente, forte, guerreiro, invencível, o que parasse na frente e destruir. O que o inimigo fez? Vamos tirar Deus dele. A força dele é Deus? Então vamos tirar Deus dele. A força sua é a palavra? Então tira a palavra. A tua força é Deus? Então tira Deus do teu coração. É o Espírito Santo? Então vamos tirar o Espírito Santo de você. Irmão, afastou a palavra, você se tornou um homem vulnerável, uma mulher vulnerável. Vai acontecer de tudo. O que acontece para o ímpio vai acontecer com você. O que acontece, qualquer pessoa vai acontecer. Afastou a palavra, não seguiu a palavra, já deu errado. Não tem quem aconselhe, não tem quem dirige, não tem quem ilumina, não tem quem guia. Tudo isso quem faz é o Espírito Santo. Então busca ele, traz o Eliseu. Onde ele estiver, você manda achar e trazer. Versículo 14. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. O que a gente leu lá? Não há reino que se salve pela grandeza de um exército. Ele mandou um grande exército com cavalos, carros, de noite, armadilha. Vai, ele está em Dotã, cidadezinha? Então pega ele lá, traz ele. Não vai mais ajudar. Nós vamos tirar Eliseu de Israel. Tirou, vai dar certo. A gente vence ele. Tira nada. 15. E o moço do homem de Deus, cercaram a cidade, né? Versículo 15. E o homem do moço de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse, ai, meu senhor, que faremos? O desespero bate. Quando o desespero bater, volte a olhar para a palavra. Pastor, veio medo, olha para a palavra. Veio a insegurança, está faltando a palavra. Deus, eu vou olhar e buscar o Senhor, olhar para a palavra, vou vencer com ela. Veio, o rapaz olhou, viu a cidade cercada, ele voltou no Eliseu e disse, Senhor, volta para Deus e fala.
A hora que você se sentir assim, desesperou, dobra o joelho, Senhor, veio desespero aqui, veio angústia aqui, veio medo aqui, eu não sei o que fazer. Ele foi lá e voltou para dizer, o homem era homem de Deus, o Espírito Santo é a saída. Você volta e fala com ele, meu coração bateu, volta a falar com a palavra, consulta. Não sei o que fazer, volta para a Bíblia. Não tem para onde ir, volta para a Bíblia. Ele foi lá e disse, Senhor, o que a gente faz agora? A cidade está cercada de carros e cavalos, o que a gente vai fazer? Esse povo vai matar a gente. 16. E ele lhe disse, resposta do Eliseu para o homem, para o seu moço, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Diga a glória a Deus, você precisa crer nisso. Não tenha medo, mas de nada. Maior é o que está em você, então não tenha medo. Do outro lado está o inimigo, lá desse lado está a palavra. Mas se eu tenho a palavra, vou temer? Não vou temer a nada. Você pode até sentir, pode até parecer, pode até soar, pode até vir a imaginação, mas não vai dar errado, porque maior é Deus. Isso, olha, jovem, não tenha medo. Não sei o que você está enfrentando, não tenha medo. Pode ser uma doença mortal, não tenha medo. Mas é aquela que não tem cura, não tenha medo. Hoje aqui no culto das 9, uma irmãzinha disse que foi curada de fibromialgia. Não tem cura essa doença. Ela foi curada de fibromialgia. Foi, pastor, Deus me libertou. E ela veio agradecer de outra bênção também. Foi, Jesus me curou, eu estou livre. Não é aquele livro assim, ó, não trata mais, estou curada. Deus salva, irmão. Mas não tem saída. Como não? Você tem Deus. Agora, se eu temer, essa é aquela que não tem cura? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não temas. Maior é o Deus que está em você do que a fibromialgia. Maior é o Deus que está em você do que o vício. Está amarrado em nome de Jesus, vai cair por terra. Põe a fé na palavra. O que mais? 17. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Diga amém, gente. Você consegue ver isso na tua vida? Não. Humanamente falando, não. A cidade cercada de inimigo, e ele vai, o que eu faço? O Eliseu disse, Senhor, talvez o rapaz continuou assim, eu creio em Deus, mas é muita gente. O que ele falou? Senhor, abre os olhos. Irmão, se Deus abrir seus olhos, você vai ver que aquele inimigo seu não é nada. Pode ser a coisa pior da vida. Você vai dizer, hoje eu enxergo não fisicamente, estou enxergando pela palavra. E quem faz isso? Só Deus pode fazer enxergar isso. Só Deus pode te dar uma visão além do câncer. Só Deus, além da fibromialgia, só Deus. E ele disse assim, ó, Senhor, abre os olhos dele. Faz ele enxergar. A Bíblia diz que Deus abriu os olhos do rapaz, aí ele viu. Se Deus abrir os seus olhos, você vai ver. Que aquela situação que parece perdida, tem nada perdido. Parece confuso, tem nada confuso. Parece sem saída. Está tudo claro. Abriu os olhos e o rapaz viu o quê? Que o monte estava cheio de cavalos e carros, mas de fogo, ao redor de Eliseu. Você acha que Eliseu ficava vendo isso 24 horas por dia? Não. Mas ele vivia essa fé. Você não precisa ver isso 24 horas, um cavalo de fogo. Não precisa. Você precisa crer. Nesse caso, ele precisava entender o seguinte, que existe uma barreira de Deus que protege a gente. Existe uma proteção de Deus que precisa ser acionada. Agora o medo, temor, vai afastar isso. Não tenha medo. Deus está com a gente aqui. Mas vão pegar a gente? Não vai pegar. Vão chegar perto? Não vai tocar em nós. Tenha essa fé na palavra. Nenhum mal vai suceder. Deus é a tua força, não vai deixar. Vamos mais um pouquinho? 18. O inimigo chegou. Ó. E como desceram a ele, chegaram. Eliseu orou ao Senhor e disse, fere, peço-te esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Ele estava esteja seguro na palavra. Que o que você determinar vai acontecer. Os inimigos entraram, ele está lá em Dotã, cercaram, ele só abriu os olhos do moço, mas continuou a guerra. E aí veio chegando o pessoal para pegar ele. Quando veio chegando, ele orou e disse, Senhor, fere essa turma todinha, esse grande exército, fere eles de cegueira. Mas não é cegueira física, de não enxergar, não. É para eles ficarem perturbados, confusos, não saber o que está fazendo, confundir eles. Eles, Deus, fere eles de cegueira. Diz a Bíblia que Deus feriu conforme a palavra de Deus, quer honrar a tua palavra. O que você está pedindo? No desespero? Não, na fé. Que não vai, Deus, você vai mudar a sentença. Vai mudar. Você vai abrir essa porta do determinismo. Esse demônio vai perder. Vai perder. Esse diagnóstico vai ser revertido. Vai ser.
Deus fez segundo a palavra daquele homem, vai fazer segundo a sua. Lembra? Não é o Eliseu mais, é o Deus que está dentro de você. A palavra que você usar, Deus vai honrar. Mais um pouquinho, 19. Então Eliseu lhes disse, ó, o inimigo chegou até ele, e ele disse àquele povo, não é este o caminho, nem é esta a cidade que vocês estão procurando. Segue-me, e guiar-vos-ei, né, ao homem que buscais. E os guiou até Samaria. Olha o que ele faz, ó. Irmão, Deus está pronto a fazer as mesmas coisas. Os inimigos chegaram a pegar ele e disse assim, pessoal, já tinha pedido para Deus cegar. Chegou, e o Eliseu olhou para eles e falou, olha, vocês estão na cidade errada, mas era ali. E o homem que vocês procuram não está aqui, era ele. Pastor, como é que aconteceu isso? É o filme, não é filme, é a palavra. Deus faz coisa extraordinária quando você usa a palavra. E ele disse assim, olha, o homem que vocês procuram não está aqui, a cidade não é essa, mas me sigam, eu vou levar vocês até o homem que vocês estão procurando. Pegou o exército do rei da Síria e levou para onde? Lá para Samaria. Para o rei de Israel, põe na frente deles o inimigo. Onde está escrito? 20, ó. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu, ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. Ó, Deus, faz ele enxergar agora onde eles estão. Antes eles chegaram ali para destruir. Ficaram abobalhados e o Eliseu levou até o rei de Israel. Aí chegou na mão do rei e falou, agora abre os olhos dele para ver onde estão. Aonde que você viu Eliseu aqui dando um tapa em alguém? Uma espada em alguém? Matando alguém? Nossa guerra é espiritual. Você não tem que fazer nada disso. Usa a palavra. Descabelar, jamais. Perder a paz. Fica da palavra. O mundo pode estar desabando. E você? Está mais firme que a rocha. Nenhum mal me sucederá. Estão vendo que estão falando? Não estão fazendo nada. Deus está no controle. Fica segurando a palavra, seguindo a direção. Tem mais, 21. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu, feri-los-ei, meu pai. Olha, os inimigos estão na mão dele, do rei de Israel. Ele viu Eliseu, trouxe aquele monte de gente. Está na mão do rei de Israel. O rei de Israel quis agir humanamente. Olha, não esquece da palavra em momento algum. Ele chegou e disse, Eliseu, então agora o inimigo está na nossa mão. Vamos matar eles, vamos acabar com eles. Agora é a nossa chance. A gente mata eles, acaba com eles. Vamos ferir ou não? 22. Mas ele lhe disse, não os ferirás. Feririas tu os que tomaste prisioneiro com a tua espada e com o teu arco? Olha que coisa. Eram seres humanos, estavam ali, o Somael, soldado inimigo. E o rei de Israel, vamos matar eles, né? O Eliseu disse, não. Quando você pega o soldado vencido, o exército, você traz o teu reino, você mata? Claro que não, então você vai matar também não. E disse assim, põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e se vão para o seu Senhor. Diga amém? Irmão, a tua arma não é a revolta, tua arma não é devolver, tua arma é amar, é perdoar, tua alma é abençoar, tua arma, né? É abençoar. Ele tinha na mão o poder, agora vou devolver tudo. Devolver nada. O Eliseu disse, mostra que você é de Deus. Mostre que o seu reino é diferente. Mostre que quem deu a vitória não foi você. Você matar, vai falar que o rei de Israel matou. Agora, se você agir diferente, vai dizer, o rei de Israel não tem esse caráter que todos têm. E outra coisa, você vai entender que a vitória não foi sua, foi do Senhor. Usa a palavra. Dá pão. Para o inimigo. Jesus não falou que se der um tapa na face, você faz o quê? Oferece outra. Você não tem nada a perder. Você não tem nada a perder. Se diferir, te prejudicar, fica dentro da palavra. Deus, a vitória vem do Senhor. E a vitória com Deus é maior. Foi envergonhado que eles eram. Deus quer envergonhar teu inimigo. Ele falou, põe pão para eles comer, põe água para eles comer e manda voltar para o Senhor. Imagina, chegou lá. Onde vocês foram? Foi buscar o Eliseu. E o que aconteceu? Não sei. Teve uma hora que a gente não entendeu mais nada. E vocês trouxeram ele? Não. Mas nós fomos parar na mão do rei lá. E o que ele fez? Nada. Mandou eles comer, nos alimentamos e voltamos. Envergonha o inimigo na tua vida. Envergonha o diabo em cada batalha, vença em cada batalha. Finalizando o 23 aí, que fecha essa parte. Ó. E apresentou-lhes um grande banquete. Não é qualquer coisinha, não. Faça sempre o melhor, em nome de Jesus. Faz o melhor. Põe lá um grande banquete, e comeram e beberam. Quem? Os inimigos. Aquelas pessoas. E os despediram e foram para o seu senhor. E não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Olha que coisa. Acabou.
nunca mais veio. Se tivesse usado a mão física, a guerra ia estender. Naquele dia, a partir dali, naqueles tempos, nunca mais aquele povo entrou ali. Vença, vencer é acabar com o problema. Nunca mais aconteceu guerra, é para vencer. É a arma que se usa que resolve o problema. A nossa não é carnal, usa a palavra. Diga amém?